Bom, esse estudo, tá, que nós vamos fazer tem um objetivo, tá, assim, de nos mostrar que muitas vezes, né, nós não entendemos por que que nós estamos passando por talvez um sofrimento, uma dor física, uma dor, né, lá dentro da gente mesmo, aquela dor né, que a gente fala emocional, espiritual, e assim, nós não entendemos a causa disso, né? Então vamos entender por que então que nós passamos por isso, tá bom? Vitimismo. Sentimento de ser vítima, sensação de quem está ou foi sujeito à opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação, etc. Geralmente quem tem tendência a se vitimizar, a se fazer de vítima. Pais que não se responsabiliza por seus erros, fica estagnando no seu próprio vitimismo. Assim, né, nós conhecemos, né, acho que eu acredito assim no nosso círculo de relacionamento, pessoas que assim, fica reclamando de tudo e quando, por exemplo, alguma coisa dá errado, né, ela sempre tem uma justificativa ou alguém para ou tentar dividir ou colocar a culpa toda do problema, né, nessa outra pessoa, né? E assim, todo mundo está vendo que quem causou, na verdade, o problema, né, é a própria pessoa, mas ela está lá sempre, né, tentando justificar, né, esse problema, tentando colocar, né, essa culpa nas costas do outro, né? Então nós conhecemos pessoas assim, né? Eu acredito. Eu acho que isso não é de um indivíduo, mas é do ser humano no geral, né? Em graus diferentes, lógico, mas que todo mundo, em algum momento, tem um pouco desse vitimismo, né? De tentar se proteger, né? Da responsabilidade do que fez, né? Isso, porque né, o ser humano tem essa dificuldade, né, de, assim, muitas vezes enxergar, né, que fez aquilo. Outras vezes tem dificuldade de admitir, né, que fez aquilo, de que não é correto, né? E isso é uma dificuldade que, né, a grande maioria ainda dos seres humanos ainda tem. Por quê? Por causa do orgulho, né? Principalmente por causa do orgulho, né? Porque é difícil admitir, né, que nós somos falhos, nós temos defeito. É muito mais fácil, né, nós observarmos, não, aquele lá foi o rapaz lá, o outro que causou isso, que fez isso, né? E todo mundo, em algum momento da vida, acaba fazendo isso, né? Você interpreta qualquer situação como injusta. A situação te impacta. Você se sente o mais fraco. Começa a reclamar da situação. Se torna negativo, afasta os outros e entra em estresse emocional. Perde a capacidade de tomar decisões corretas, faz más escolhas, surge uma situação diversa. Né? Então esse é um gráfico, tá? Mostrando o ciclo, né, desse vitimismo. Então, né, a pessoa assim, né, acontece alguma coisa de errado, a pessoa, né, vai procurar uma desculpa e as coisas vão piorando porque a verdade vai aparecendo, né? Aí a pessoa vai tentando cada vez mais se esconder, a pressão vai aumentando para cima dele, né? Aí ele vai ficando estressado, né? Aí vai acabando de perder essa capacidade de tomar as decisões corretas, então vai ficando um negócio em cascata, então a situação vai ficando cada vez pior para a própria pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa não teve a coragem, não teve, né, o caráter de admitir, né, que fez algo errado, né? Que assim, esse ciclo do vitimismo é assim. Lembra quando a gente estava estudando que o ser humano não tem jeito, ele sempre vai se colocar como vítima diante de alguma coisa. Lembra quando a gente estudava que uma pessoa falava assim, né? Um palestrante estava falando que tal pessoa na fábrica você recebeu lá tanto de aumento no seu trabalho, você ficou feliz porque perante os outros você recebeu aquele aumento e os outros não. Você está feliz, você está se achando o melhor.
De repente você descobre que o teu amigo do lado recebeu o dobro do teu aumento. Você já passa a ser a vítima. Por que que ele recebeu mais e eu menos? Então sempre a gente vai estar buscando, o ser humano, né? Está buscando uma maneira de se vitimizar também. Porque estava bom até então. Mas se o outro tiver melhor, já passa você não está bom. Não é assim? Esse Isso ciclo do vitimismo todo? é a natureza do ser humano, né? Por quê? Ele está sempre se comparando, né? E quando a pessoa começa a se comparar, vem o sofrimento para ela. É. Por quê? Porque sempre, né, vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, enfim, com mais qualidades do que ela própria, né? Aí começa o sofrimento da pessoa, né? Então é uma coisa que todos realmente precisam trabalhar, né? Entender que cada um tem digamos assim, o seu ponto forte, o seu ponto fraco, né? E cada um tentando enxergar, né, qual que é o seu ponto fraco, trabalhar isso, né? E tentar aí, né, lapidando isso, fazer com que esse ponto fraco se torne um ponto forte também, né? E descobrindo como fazer isso, né? Ou seja, praticando as virtudes, né? Mudando de hábitos e tomando a decisão, né? Porque não adianta você descobrir que você é daquele jeito, né? Tem um defeito e ficar naquilo mesmo, não fazer nada para mudar, né? Então você isso. Então você tem que realmente, né, tomar essa decisão, descobrir, olhar, não, agora não, eu preciso mudar, porque se eu continuar desse jeito, né, as coisas vão piorar cada vez mais. E é aquele negócio que a gente fala, é atração, né? Atração vibracional, né? Se a pessoa está lá só reclamando, só se queixando, então cada vez mais a situação da pessoa vai ficando difícil, porque ela está lá só vibrando aquilo. É como se ela estivesse atraindo aquilo para ela. Torna negativo, né? Isso, fica naquele círculo de negativismo, né? Então, se a pessoa realmente não tomar a decisão de mudar, né, o seu pensamento, principalmente, começa por aí, né? Ele mudar a sua vibração mental, né? Ela não vai conseguir sair desse, né? Esse ciclo que ela se está presa, né? Prende, né? Isso, Como se se fossem prende, fica as teias da aranha, né? isso, ela não vai conseguir se desprender enquanto ela não mudar essa vibração dela. Isso que a gente chama E de vibração. piora, né? Porque conforme está ali o ciclo do vitimismo, ela fica desse jeito, ela perde a capacidade de tomar as decisões corretas, vai fazer sempre más escolhas e surgir novas situações que vai ser a mesma coisa. Isso. Né? Por isso que quando acontece de uma situação, a pessoa, sei lá, se envolve no acidente, aí parece que a partir desse momento começa um monte de coisa que vai juntando, viram, né? E aí vai acontecendo outras coisas na vida dela e a pessoa não entende por que isso acontece, né? É porque ela entrou nesse ciclo aí. Tá certo? 3 características do vitimismo. 1. A culpa é dos outros. 2. Vive se queixando. 3. Sempre tem uma justificativa. Então é isso, né? É um resumo, então, né, da pessoa que é vitimista, é assim, né? Ela sempre vai colocar a culpa nos outros, né? Vive reclamando de tudo, né? E sempre tem uma desculpa, né, para aquilo que aconteceu. Então é fácil você identificar, né? Então essas pessoas. Às vezes a gente está aí nesse lugar aí também. Quando você é o único responsável por sua vida, você não pode ser vítima, exceto de si mesmo. A grande maioria das pessoas atribui a sorte ao azar, ao acaso ou a um poder superior à causa e o comando de tudo que lhes acontece na vida. Com isso, jamais procuram verificar a verdade sobre os fatos. Jacob Petri. Né? Então, nós devemos entender que tudo que nos acontece, né, só existe um responsável, né? Somos nós mesmos. Não adianta você falar, não, é o destino, é o azar, é isso, né? Então, não adianta, assim, infelizmente ou felizmente, né? Existe as leis que funcionam para todo o universo, para todo ser encarnado, que tudo aquilo que a gente faz, existe uma reação para essa ação,
né? Então, se aquilo que nós fizermos for algo bom, né? Consequentemente, nós receberemos algo de bom. E ao contrário, se a pessoa faz algo de mal, né? Infelizmente, ela vai ter que, digamos assim, não é que como se fosse um castigo, tá? Mas é uma resposta do universo para aquilo que ela está fazendo, né? Para ela saber que ela está fazendo algo que não é bom, né? Que é dessa forma que a pessoa descobre. Senão, ela nunca iria tomar consciência disso. E também quando nós tiramos assim a responsabilidade pela nossa vida de nós também tiramos o poder de modificar a nossa vida, né? Perdão. Nos tornamos um barco à deriva, né? Sem leme, sem direção. Aí o mar que vai levar a gente, empurrando a gente para onde... Para a correnteza. Para a correnteza. De acordo com a correnteza. Então, temos que ter bastante essa consciência, né? Que a vida que a gente quer, né? Depende das nossas... como falo, do nosso direcionamento, né? Daquilo que eu quero, daquela minha convicção, eu quero isso para a minha vida, né? E então, eu tenho que trabalhar a minha mente para ficar, né, vibrando nesse objetivo, né? Não perder esse foco, né? Então, o foco naquilo que a gente quer é muito importante, né? Então, aquela pessoa que é muito dispersa, é muito desligada, né? Então, ela vai sofrer as consequências, né, dessa dispersão dela, né? Por quê? Porque ela não vai atingir aqueles objetivos que ela tem, né? Porque muitas vezes as pessoas têm assim, uma visão errônea de que a pessoa ter prosperidade financeira, uma prosperidade material, seja algo ruim, negativo, espiritualmente falando, né? E não tem nada a ver isso, né? Se a pessoa, com essa riqueza que ela tem nas mãos, ela fizer bom uso, fizer coisas boas com isso, não tem nada de errado, né? Então, é que tem muita gente que tem aquele paradigma de que a pessoa rica é uma pessoa má, é uma pessoa que, né, pratica o mal. Nós ouvimos muito isso. E nós criamos, né? E isso acaba se tornando uma barreira para, às vezes, até uma prosperidade financeira vir para a nossa vida. Por quê? Porque a gente bloqueia. Não, eu não quero, eu não posso. Se eu for rico, eu vou virar uma pessoa, né, mesquinha, má, enfim. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento e mudar isso. Senão, as coisas vão continuar do jeito que estão. Alguém tem alguma colocação, alguma... Joe? O vitimismo é, sem dúvida, o maior empecilho ao progresso da humanidade. O vitimismo é uma forma imatura de lidar com os fatos. Você é a causa de tudo. É o centro de sua vida e o senhor do seu próprio destino. Então, a pessoa que está, né, nesse processo de se sentir vítima de tudo, ela acaba, né, também brecando, né, a evolução espiritual dela, né, aquela evolução que todos nós... É uma lei do universo, né? A lei do progresso é uma lei do universo que rege a todos, né? Mas quando ela adquire esse comportamento, ela está impedindo que essa lei atue na vida dela. E ela vai ficar ali estagnada, né? Sem aprender, presa naqueles problemas dela, só enxergando essas coisas, né? Que são negativas, né? E vai ficar nesse processo contínuo até ela adquirir, tomar consciência disso e mudar, né, sua forma de pensar, sua forma de agir, né, para que a evolução nessa lei do progresso possa, então, guiar a vida dela. E também, como a dona Cleusa falou hoje, que nós somos filhos de Deus, então também somos, de certa forma, deuses, e que nós somos co-criadores da nossa vida junto com Deus. Então, nós criamos o nosso destino e tudo que está à nossa volta. Isso, é uma grande verdade que Jesus disse, tá? Quando ele disse, vós sois deuses. Quando ele disse isso, ele quis dizer isso que o Ronaldo está falando. Que nós tínhamos a capacidade, ele falou isso, que nós tínhamos a capacidade de fazer tudo o que ele fez e muito mais. E o que é necessário para isso? A gente ter essa convicção, a fé, essa
grandeza de acreditar realmente que nós podemos. E um exemplo de que, por exemplo, de quão grande era essa fé, essa convicção que Cristo tinha, foi quando ele andou sobre as águas. E Pedro foi tentar fazer o mesmo. No começo ele conseguiu, deu alguns passos. Mas aí ele vacilou. A fé dele não foi suficiente. Aí ele começou a afundar. E o que Jesus falou para ele? Né? Falou, homem sem fé. Então é isso, porque Pedro não teve a fé que Cristo tinha. Ele duvidou, aí ele afundou. É isso, tá? É um exemplo que está na Bíblia, tá? E que retrata bem isso que o Ronaldo falou. Tá certo? Vença o vitimismo. Pare de achar que a vida é dura e que você nasceu para sofrer. Passado e despertar os seus próprios poderes interior para ser feliz. Então, para a gente então sair, né, desse processo, nós precisamos então mudar tudo isso, né? Mudar nosso pensamento, né? Parar de ficar acusando, né, os outros, procurar justificativa dos nossos erros, né? E ter essa coragem realmente, tomar essa decisão, que não tem como a gente mudar esse processo, né? Se a gente está sofrendo, está passando por dificuldades, nós temos que tomar essa consciência, né? Que se nós estamos passando por alguma dificuldade, é porque, por exemplo, nós estamos reparando nossas falhas anteriores, né? Nós estamos limpando o nosso karma. É possível transformar o karma em dharma. Basta nós queremos. Né? Você pode transformar uma coisa que você fez ruim fazendo muitas coisas boas e mudar esse karma. Né? Transformar num dharma. A gente pode, tem esse poder. É só a gente querer. Tá certo? Alguma coisa? Aqui alguns. Imagine, tenha coragem, ouse, perdoe, divirta-se, seja otimista, faça algo diferente, aproveite a vida, mude, tenha fé, faça amigos, acredite em você, viva com alegria, namore, seja feliz, acredite, ame mais, reinvente-se, sonhe. Então, guarde bem esse quadro, tá? Né? Então, guarde bem esse quadrinho, que né, são as dicas bem valiosas, tá? De como a gente, né? Então, encontrar um pouco da felicidade, deixar de ser vitimista, né? Então, tendo essas atitudes, né? Com certeza, né? Nós vamos vencer, né? Esse grande inimigo nosso que impede o nosso progresso, a nossa evolução. Certo? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Essa frase é bem conhecida de Chico, mas a gente não busca ver a profundidade dela. Quão profundo, né? Assim, o encorajamento, a mensagem profunda que está contida nessas pequenas linhas, sabe? Que muitas vezes a pessoa lá fica, né? Se culpando, fica presa nas coisas do passado, né? E aí não muda as coisas, porque ela tem que entender que aquilo que já aconteceu não tem como mudar, mas aquilo que vai acontecer no futuro você pode mudar fazendo agora diferente. É isso que a gente tem que entender, né? Mas a pessoa fica lá presa, se culpando, fica se acusando ou acusando outros e fica nesse processo. Tá certo? Pelo poder do pensamento, somos co-criadores do universo. Cada pensamento consciente que emitimos modifica a realidade das coisas. Pensar é causar. Martin Claret. Então, essa é a maior verdade, né? O Ronaldo já falou um pouquinho agora, anteriormente, tá? Que nós temos esse poder. Né? Que nós fazemos a nossa realidade.
Eu vou contar uma coisa, às vezes vocês podem achar que eu tô, né, como que fala? Meio maluco, né, viajando na maionese, mas isso é verdadeiro, tá? Muitos pensadores, tá? Muitos sábios, eles falam assim: uma coisa que está no seu subconsciente, se você aprender como fazer isso vir para o mundo real, você consegue aquilo que você quiser. Qualquer coisa. Tá? E o grande poder para fazer isso, só para dar um exemplo de como que funciona isso. Quando o nosso celular toca com uma notificação, a notificação está lá já. A mesma coisa, a gente faz essa analogia para aquilo que está no subconsciente. Então, ele já chegou para você. Se você quer alguma coisa, você tem que entender que se você está pedindo alguma coisa é porque você não tem aquilo. Mas se você pensar assim, o que está no meu subconsciente, se eu souber trabalhar, esse que está no subconsciente, ele pode vir para o mundo real. E então é assim, ó, a notificação chegou, você ouviu aquele apito. Mas se você não for lá, por exemplo, se chegou alguma mensagem, abrir lá o seu celular, ler e ver aquilo lá não acontece nada. Então é mais ou menos assim que funciona. Aquilo que você pensou aqui é porque chegou para você. Então você pode fazer isso, se materializar nesse mundo real nosso. Tá? Se vocês quiserem estudar um pouco mais profundamente sobre isso, tá? O que você está falando aí é sobre a força do pensamento, isso, né? Isso. A força que nós temos no nosso pensamento de mudar as situações, de mudar as coisas que estão ao nosso redor. Porque quando algo aparece para nós, ele já existe dentro do nosso pensamento e a gente pode transformar isso. Isso. Não é isso que você está dizendo? A gente tem que sempre continuar, porque é através do nosso pensamento é que nós transformamos, criamos a nossa realidade. A força do nosso pensamento, tanto positiva quanto negativa. Se a gente coloca um problema que está ali, a gente vai dando ênfase para ele, alimentando o problema, a tendência é ele crescer. Isso, crescer, né? E às vezes só está no nosso pensamento, às vezes. Nem é ainda real. As pessoas estão lá só preocupadas com o negócio. Mas tem a parte física, tem pessoas que fisicamente falando também, tem os traumas e acaba desenvolvendo, por exemplo, medos, fobias, né? Isso, a gente tem que separar as coisas, né? Tem que saber separar também. Isso, tem que aprender a separar, mas que muita coisa que acontece, ou de bom ou de ruim, é tudo consequência daquilo que a gente fica no nosso pensamento. Né? Então, como eu ia falando, um dos pensadores que vocês podem consultar é americano, tá? Não sei se a pronúncia minha vai estar correta, mas é Neville Goddard. E o outro é Napoleão Hill, tá? São todos pensadores, eles estudaram muito isso durante anos, tá? Toda a vida de pessoas bem-sucedidas na vida, for ver por que eles se tornaram pessoas bem-sucedidas e foi descobrindo todas essas coisas, tá? E aí eles vão colocando. E Jesus já há muito tempo já falava isso, né? E o homem hoje vai estudando e chegando nessa conclusão cientificamente, sendo que Jesus há 2000 anos atrás já nos ensinou isso aí, mas pouca gente entendeu. O progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. George Bernard Shaw. Shaw. Então, isso é mais um pensador também. Ele escreveu isso, é uma grande verdade, tá? Por isso que tudo isso é um resumo, né? Tudo que baseia nessa fala de Jesus, que nós somos deuses. Tudo está naquilo que está no nosso pensamento, nós podemos mudar. Mais de 2000 anos atrás, o povo hoje faz os estudos cientistas para falar, em outras palavras, o que Cristo já falou para nós. Isso, e nós não entendemos.
sendo que Jesus ele foi o maior psicólogo, o maior cientista, enfim, muita sabedoria ali contidas naquelas palavras, mas muita coisa foi deturpada ali por conta de interesses religiosos, tá? Mas existe muita... Quando a gente for fazer um estudo criterioso de todo o Evangelho de Jesus, a gente vai ver que tem tantas verdades ali, né, que realmente nos ensinam como encontrar o caminho do progresso, da felicidade, enfim, da nossa evolução, tá certo? Você sabe por que o subconsciente ele é tão poderoso assim em conseguir trazer essa realidade pra gente? Porque o consciente ele trabalha com uma porcentagem bem pequena do cérebro, não sei se são 3 ou 4%. O subconsciente ele trabalha com 100% da capacidade cerebral e ainda todos os arquivos mentais que a gente tem, ele tem acesso, mesmo daqueles que a gente já esqueceu. Então, todas as nossas vivências, tudo que a gente estudou, tudo que a gente viu, está ali guardado, ele tem acesso a esse campo imenso e consegue mudar, dar a direção para a nossa vida e fazer assim, faz aquilo. Então, por que a gente já não nasceu com pelo menos 50? Acho que esse é o desafio, né, dona Cleusa? Com pouquinho fazer muito, né? É aquele livre-arbítrio, não é? Não tem aquela pessoa, né, aquela pessoa aplicada em estudar, em conhecer, mas tem aquelas pessoas que quer ficar vendo novela, quer ficar só na boa vida, né? Não quer fazer nenhum esforço, né? Mas quer que as coisas aconteçam na vida. Então, a questão dos 50, 60, 70 seria do livre-arbítrio. Isso. E não, ó, puxa vida, eu não sei se eu coloquei, não coloquei, né? Mas eu li, acho que foi no Face, um negócio que eu achei bem interessante. Ele colocou assim, ó, o Trump, ele chegou no topo aos 70. O Obama, ele se aposentou aos 55. Enfim, ele vai colocando assim muitas coisas, né, que pessoas vão fazendo e outras, né, com idade bem assim jovem, né? Então que não tem nada a ver. Cada coisa chega na pessoa no tempo certo. Então não dá para dizer que a pessoa tá velha, tá madura ou tá imatura. Então vai chegar para cada um no tempo de que cada um conseguiu o seu preparo. Né? Por isso que a gente tem que se aplicar, entender, estudar, não ficar parado. Se ficou parado ali sem tentar entender como as coisas funcionam, a vida vai continuar. E isso é independente de qualquer conhecimento. Por exemplo, aquele que gosta de fazer comida, que vai se aperfeiçoar. Isso. Aquele que gosta de fazer tricô, crochê, que em qualquer campo. Isso. Aquilo que for fazer, fazer bem feito, fazer o melhor. Não importa o que está fazendo, mas aquilo que estiver fazendo, faça com amor, faça bem feito, faça o melhor que está ao seu alcance. Então, vá se aprimorar naquilo, porque você vai, naquele ramo, você vai ser uma pessoa expert. Toda pessoa vai te consultar, você vai conseguir mudar aquele mundo, aquele trecho, né, aquele pedacinho desse universo. Não é? É muito importante isso. Você vai se sentir uma pessoa importante. Às vezes você está fazendo uma coisa que às vezes para você pode ser insignificante, mas para outras pessoas pode significar muita coisa. Né? É aquilo lá que dinheiro não é objetivo, é consequência, né, de um trabalho bem feito. Isso. É isso. Esse é o último, tá? Não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos próprios sonhos. Quando você se torna imune à opinião e ações dos outros, não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Buda. Outro grande sábio. Você quer falar alguma coisa, dona Cleusa? Não, eu estava observando isso e pensando, né? Realmente, a gente nunca sofre por nós mesmos. Ah, eu fiz isso comigo. A gente sofre porque alguém fez algo por mim, comigo, né? Isso. Né? Não acontece muito isso? É porque alguém falou alguma coisa de você, ou porque alguém... Enfim, né? Nós sempre, às vezes, estamos sofrendo por alguma coisa que alguém falou, alguém fez. Possa acontecer isso. ainda, a gente acha que vai acontecer. Né? Então, isso é também, né? Se a gente ficar imune a essas coisas que os outros estão falando, se a gente ficar mais positivo nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita,
Por isso que é importante você se tornar realmente uma pessoa. Eu acredito nisso. É isso que eu acredito. Eu tenho que ser convicta daquilo que está dentro. Né? Por isso que eu tenho que tentar buscar coisas que vão me tornar, digamos assim, um alicerce, uma coisa firme, de caráter firme, decisivo naquilo que eu decidi fazer, sabe? Não pode ficar aí se influenciando pelo que o outro fala, pelo que os outros falam. Né? Nós não podemos ser essa, né? Essa Maria vai com as outras, enfim. Tá certo? Nós temos que ficar imune, então, a essas, né, negatividades alheias, tá? Para podermos guiar a nossa vida de acordo com as nossas vontades. Né? Sempre respeitando as leis de Deus, né? Obviamente, né? Não adianta você ficar nessa sua convicção, mas, né, puxando o tapete do outro, fazendo, né, coisas... Equilíbrio, né? Isso, equilíbrio, né? Coisas obscuras que realmente, né, não vai ser bom para ninguém. A imagem são da internet, a edição é do Plínio. Muito obrigado a todos, tá? Alguém quer fazer alguma Obrigado. pergunta? Alguém tem dúvidas? Alguma colocação, alguma... Deixa eu levantar.